Tá gravado. Amém. Então, Gênesis 12, capítulo 12, versículos 10 até o 19. E vocês vão ver é algo muito interessante. Quer dizer, toda a Bíblia mas aqui depois tem uma contrapartida desse mesmo ato aqui, vai ter mais adiante. Vocês observam que Sara e Abraão aqui eram teoricamente jovens. Quando Deus chama eles ainda são novos, tá? Vocês vão ver o acontecimento que acontece com eles. Capítulo 12, versículo 10 ao 20, que diz assim: o subtítulo é Abraão desce ao Egito. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher, e agora, pois, eis aqui tua mulher, toma, e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Bondoso Pai Celestial, esta é sua palavra, Senhor. E como sempre, tudo o que podemos fazer é ler o livro, Senhor. Porém, o Senhor tem nos prometido o Espírito Santo, que viria em teu nome, e este, Senhor, nos revelaria todas as coisas, não havendo necessidade de que ninguém nos ensinasse, e nos guiaria em toda a verdade. E é isso que eu clamo neste momento, Senhor, que aquele Espírito Santo venha hoje, Senhor, falar conosco, cumprir tua palavra. Ó Deus, que o homem desapareça e o Senhor entre em cena, para que teus filhos possam se alimentar da tua boca, pois está escrito em sua palavra, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E agora, Senhor, enquanto a tua palavra está sendo mencionada, que caminhos sejam abertos, Senhor, que vidas sejam libertas, que famílias, Senhor, sejam reunidas, que perdas, Senhor, sejam restituídas para a glória do seu nome. Pois, ó Deus, tu conheces a necessidade de cada um, Senhor, os anseios. Ó Deus, então, tua palavra, Senhor, é o maior poder que o Senhor poderia ter disponibilizado para a raça humana. Obrigado, Senhor, por me incluires neste plano perfeito de salvação. Eu peço isso e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar-se um minuto. Aleluia. Um pouco mais de um minuto, claro. Vamos tentar ser o mais breve possível. Irmão, vocês viram que nas Escrituras existem algumas coisas, como é que eu vou dizer assim, desde o princípio, tudo perfeito, com exceção daquela morte ali de Abel por seu irmão Caim, depois a gente de Caim, os filhos de Caim, as pessoas não entenderam. Quando Caim vai para aquela terra de Nodê, e lá ele
forma a família. Ninguém entendeu que Adão e Eva não tiveram só o Abel e Eva não teve só Abel e Caim, né? Não, eles tiveram filhas, muitas filhas. Então a Bíblia diz: crescei e multiplicai, tiveram muitas filhas. A adoração a Deus retomada foi quando Sete, sétimo depois de Adão, quando Sete começou a adorar a Deus. Mas enquanto isso, as irmãs, vamos dizer, as filhas de Adão e Eva, eram muitas. Só que mulheres não entram na genealogia. Então, quando Caim se casa, ele toma uma mulher, aquela mulher era uma meia-irmã dele. Era assim que funcionava. Tá? Ela era filha de Eva também. Só que as mulheres não entravam na genealogia. Vocês vão ver também nessa escritura que na genealogia dos filhos de Deus, lá em Mateus, vamos dizer assim, que é a mais recente para nós, Novo Testamento, só entraram 3 mulheres. E as outras mulheres não entram na genealogia. Então as filhas de Adão e Eva não entravam na genealogia. Então Caim casou-se com uma meia-irmã. E então formaram-se as grandes pessoas da terra, os gigantes, os mais inteligentes, os que formaram cidades, inventaram a música, inventaram tanta coisa. Você não tem noção. E ali continuou aquele espírito mau entre as gentes de Caim. A religiosidade com o uso do poder de Deus, tipo, amaldiçoavam as pessoas, maldito seja, por isso, tá entendendo? E tanto que um dos netos de Caim, filho de Caim, disse: se Caim era amaldiçoado, quem tocasse nele 7 vezes mais, então quem tocar em mim vai ser amaldiçoado 70 vezes mais. E ele disse isso usando o poder de Deus, que Deus tinha dado em benefício a Caim, seu pai. Agora, ele tinha acabado de cometer 2 assassinatos quando ele disse isso. Está vendo? Então, o espírito de matança, o espírito mau vem vindo ali, mas os filhos de Deus continuam também nessa jornada. E então se dá o quê? O dilúvio. Então Deus extermina toda a gente da terra e ficam só 8 almas, 8 pessoas. Que foi o Noé e sua esposa e seus filhos, e nós. Agora, os filhos de Noé, um deles, entrou um diabo nele, o Cão. E agora a descendência de Cão continua a mesma coisa que a descendência de Caim. E Deus, então, vê que não tem mais saída para a terra. Não tem mais. Ele havia feito uma promessa para Noé, que não destruiria mais a terra com águas. Mas o que ele faria então? Deus agora toma um povo. E ele tomou um povo da onde? Desse homenzinho aqui, esse tal de Abrão. Um homem que não podia ter filho, casado com uma mulher que não podia ter filho, mas ele era fiel. Então Deus viu esta fidelidade. E Deus toma esse homem, sai do meio da tua parentela, e ele sai. E agora se dá uma grande fome na terra, e eles têm que descer ao Egito. O Egito, para quem estudou um pouquinho, sabe que é a terra da Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios, Nilo e Eufrates. Mesopotâmia, entre rios. Então aquela terra entre rios é a terra mais fértil, até os dias de hoje, né? A terra mais fértil é próxima das águas. Então, a terra mais fértil. Então, enquanto os outros lugares tudo dava seca, dava fome, né, de tempo em tempo, ali no Egito não dava. Por quê? Porque eles tinham a produção. Eles eram entre rios. Agora, esses 2 rios, isso tem significado, mas eu vou falar mais para frente. Agora, eles têm que descer, então. Abraão desce para a terra do Egito, porque ele tem seus animais, tem o Ló, seu sobrinho, e ele levou um bocado de gente junto. E Deus vem e lhe faz promessa de ter uma nação. Mas havia uma tradição entre aquela gente, e Abraão sabia que se eles botassem os olhos numa mulher, e a mulher fosse bonita, e ela fosse casada, o marido morria. Porque eles também, vejam, por que eles faziam isso? Por que é que eles faziam isso?
pelo mesmo motivo que o religioso de hoje faz. Ele comete um crime das Escrituras para poder se justificar. Como ela era casada, mata o marido, pronto, não é mais casada agora. Está entendendo? Ela está livre para casar. Vocês entendem o espírito religioso que já tinha naqueles dias? Era exatamente isso. Então, Abrão sabia disso e chamou Sarai, olha, disse que tu é minha irmã. E como naquele tempo as famílias casavam-se entre famílias, primos, lá perto de casa tem um vizinho meu, que eles são casados entre primos, são primos. E ainda, né, nos anos 60 isso. Imagina lá, nem tinha contagem, né? Porque a contagem começou a partir de Cristo, né? No ano 0, a partir do nascimento de Jesus. Então, antes de Cristo, nem havia contagem. Só Israel que contava do seu modo, quantas luas, quantos solstícios, quantos invernos, quantos isso, quantos aquilo. Então, eles contavam e tinham a contagem deles como contam até hoje. O Israel e os muçulmanos não contam o nosso tempo. O nosso tempo é o calendário juliano, de Júlio César. É o calendário do último império, daquela estátua que Daniel viu. Tá? Pois bem, então, sabendo dessa tradição, Abraão chega e diz para Sarai, ó, diz que tu é minha irmã. E Sarai não era uma mulher mentirosa. Ela era irmã dele, de certa forma, porque primo, eu tenho primos, e meus primos são meus irmãos. Você entende? Então, de certa forma, são meus irmãos. Naquela época, muito mais. Então, ele disse para ela e ela confirmou. Ela era uma moça bonita. E ela confirmou. Ele é meu irmão. Bom, então tá. Então fica por aí, ó, segue com as tuas coisas. E levaram ela para os aposentos do rei. Foi preparada para ser a mulher do rei, uma das concubinas. Só que foi ferido de grandes pragas. O faraó era o rei daquele lugar. Imagina uma potência que tem comida. Na época a potência não era quem tinha mais dinheiro ou quem tinha mais arma. Potência era quem tinha comida. E eles tinham muito grão. Então, o faraó, o dono daquela, ou o presidente daquela grande potência, que era considerado um deus, foi ferido de pragas. Quem é que o feriu de praga? Senhor. Agora, aí entra um detalhe. Você, filho de Deus, você é um perigo. Você é um perigo até falhando. Você é um perigo até errando. Porque quem se levantar contra você, até quando você errar, corre risco. Está correndo risco. Porque Abraão estava errado, não deveria ter. Ele mentiu, ele sabia que ela não era totalmente irmã dele. Mas para preservar a vida dele, ele temeu, ele era homem. Mas ele poderia ter confiado, porque Deus diz, farei de ti uma grande nação, sai do meio da tua parentela. Era para ele ter confiado, mas ele estava no começo da caminhada, assim como nós. Nós precisamos de mais experiência com Deus, para a gente poder confiar um pouco mais em Deus. Nós precisamos dessa experiência. E Abraão, então, achou-se com medo. Porém, mesmo errado, Deus intercedeu por ele. Então, um filho de Deus, irmão, quando você faz, um pastor dizia muito isso, quando você faz algo para uma pessoa, você tomara que essa pessoa não seja um rei e sacerdote do Deus Altíssimo, porque se for, você está tocando na menina dos olhos de Deus. E João disse como era esse olho, né? Imagina se o seu rosto brilhava mais do que o sol quando na sua força resplandece. Então era uma luz incandescente, muito clara. Como é que ele viu os olhos como tocha de fogo? Imagina que olho era esse, hein? Que deu para ele ver no meio dessa claridade toda, mais do que o sol quando na sua força resplandece. Pois é naquele olho ali que você está metendo teu dedo. Quando toca num eleito, num filho da promessa.
Se há promessa acerca daquela pessoa ali, tira tuas mãos. Às vezes as pessoas dizem, você tem que isso, aquilo outro. Você quer fazer? Vai e faça. Eu não. Eu não toco. Eu? Quem? Mas eu não consigo nem com a minha vida. Eu não consigo resolver nem o meu problema. Nem a mim eu consigo mudar, vou querer mudar o outro. Como assim? Como assim, amigo? Você consegue mudar o outro? Vai a você então. Eu não vou lá não, Senhor. Eu fico aqui, ó, Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. É assim. Você está vendo? É isso que essa palavra está mostrando. Que mesmo Abraão estando errado, aquele homem se auto-justificou. Se ela fosse casada, ele mataria aquele homem para ele poder tomá-lo. Mas como era irmão, bom, não tem problema nenhum, então aí está melhor ainda, não tem nada de errado tomar ela como esposa. Porém, Deus tem algo muito especial, uma semente, está vendo? E a semente que deveria estar nela é a semente de Deus, e a semente de Deus vem do seu escolhido. Agora, traduz, irmão. A semente vinda de um escolhido é a palavra, sem mistura, para a noiva. E quando essa palavra vem sem mistura, é o próprio Senhor colocando a sua semente. E quando você recebe essa semente da ressurreição, essa semente da palavra, nem o sepulcro te segura lá. Ou seja, você desce aqui, você sobe ali, porque, como diz aquele hino, hoje o William gravou ainda, uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel. Está vendo? Ele desce aqui e sobe ali. Ah, mas irmão, é que assim, irmão, a pessoa morreu, aí vai ter que esperar mais o fim dos tempos, depois mais 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, depois mais tempo da tribulação nesses 3 anos e meio, tempo de bênção 3 anos e meio, tempo de paz e destruição, paz e segurança, aí depois vem destruição, aí depois vem, e eles são cheios de detalhes, mas a minha Bíblia diz assim, ó, o homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Conta tempo para quem está aqui, mas para quem desce a sepultura, chega diante dele agora mesmo. Está vendo? Aleluia! Então, a semente que a noiva tem que receber é a palavra. Agora, qual é a semente que as pessoas estão recebendo hoje no sistema religioso? Qual é a semente? É a semente que se justifica. Ela se justifica, a semente de Faraó. Ela se justifica. Não tem nada de errado, ela é viúva. Ou então não tem nada de errado, ela é irmã. Ele era irmão dela, então eu posso tomar. É a semente que se justifica. Você prega a palavra, eles dizem, onde é que está, irmão? Prova para mim, qual é o livro, capítulo, versículo, quem falou, quando falou, que tempo falou, como falou. Isso interessa. Não tem alma. Não tem alma de eleito. Está vendo? Não é eleito. É só um simpatizante do mundo gospel, do mundo religioso. Não tem alma de eleito. Porque o eleito, qual é o sinal? A Bíblia diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Você recebeu um selo, e quando você recebe esse selo, você não pode entristecer esse Espírito Santo. Sabe por quê? Como é que você entristece esse Espírito Santo? Quando você não recebe a palavra dele. É aí que você entristece o Espírito Santo. Isso é tão grave que o pregador que prega a palavra diferente, como Paulo disse, do que já estão pregado, ainda que um anjo desça do céu, esse, como diz em Apocalipse, ainda que seja um tio, um J, uma vírgula, sei lá,
acrescentada ou tirada, o que ele vai perder? A sua parte. É gente eleita, é gente que tem direito ao céu, vão perder a sua parte. Está vendo? O pecador haverá um resgate. O pecador pode ganhar salvação por um copo d'água, por um prato de comida. O pecador, ele no último momento, ele pode se entregar a Deus. Ele pode tudo isso. Mas o pregador, aquele que influencia as pessoas ao pecado, o que diz? Melhor que amarrasse um nó de atafona, uma pedra e jogasse no rio. Porque está chegando o grande e terrível dia do Senhor. Que pode ser terrível? E ainda diz lá, mais ainda, a ira do cordeiro. Mas como um cordeiro irá? Não existe cordeiro irá. O cordeiro dá a pele, dá a lã, dá o leite, dá a carne, morre. Então, quando que um cordeiro se ira? Quando ele sai de trás do trono e ele agora é o leão da tribo de Judá. Estão esperando um cordeirinho sair lá no trono ensanguentadinho, com medo. Ah, Jesus, como ele... Ah, coitadinho, sacrifício que ele fez por mim. Oh, Jesus, coitadinho de Jesus. E continua vivendo suas vidas. Coitadinho de Jesus, continua vivendo suas vidas. Naquele dia ele vai chegar. Não, já paguei por ti, tu não recebeu, tu não entraste. Olha o que está te esperando aí. Olha o que está te esperando aí. Por isso um pregador chegou a dizer, quem ouve essa palavra e não entra nela, não serve nem para a virgem louca. Porque as virgens loucas, elas são loucas porque recebem uma palavra que não é a verdadeira. Não tem luz, não tem azeite. Então, de alguma maneira, elas terão uma chance. Vão ter que pagar, vão e comprem. Dos mercadores, vão ter que pagar com o pescoço, vão morrer. É morte, isso é morte. Ninguém entendeu. O preço que Deus trata é preço de morte, porque o salário do pecado é a morte. Então o preço para você entrar lá, você só tem um jeito, entra pelo preço que ele já pagou, na graça. Entra pela graça. Agora, quando você não entra pela graça, só dando o pescoço. E será as virgens loucas? Agora, esses que não recebem a palavra, nem para isso serve, irmão. É o que diz em Marcos, já está condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer, já está. Não é lá na frente, já está. Está vendo? Amém. Então, a semente que está sendo distribuída hoje é uma semente da serpente, cheia de arrazoamentos, como eu às vezes já peguei aqui, a questão do, diz, tu é filho de Deus? Então, se tu é filho de Deus, desce daí, salva a ti e a nós também. Tu não está dizendo que é filho de Deus? Deus é o dono de tudo, criador de todas as coisas, dá um jeito aí. Ou que nem o Nicodemos, o Cornélio, que foi ter com ele à noite, era um mestre da palavra, foi ter com ele à noite, por quê? Você está entendendo? Porque eles não podiam receber a simplicidade do poder do Deus Altíssimo. Eles não entenderam que Deus criou todas as coisas do que não existia, do nada. Ele simplesmente disse, haja, aconteça, seja assim, e foi. Está vendo? Eles querem tentar fazer algo para Deus, como os netos ou filhos e netos de Caim, que tentaram fazer uma torre para chegar em Deus. Olha só. Não é você que chega em Deus, é Ele que chega a você. Jesus disse, ninguém vem a mim sem que o Pai o traga. Está vendo? Aleluia. Então não tente você fazer algo para Deus, para impressionar a Deus. Não, sabe como é que você o impressiona? Como é que você o agrada? Crendo nele. Mas não é crendo que ele existe, não, Deus, não. Tem que crer que ele é galardoador, ou seja, você tem que agir a sua fé. Se você não agir a fé, você não crê nele. Você acredita que tem Deus, como acredita que tem um ventilador, como acredita que tem uma parede, você acredita. Está vendo? Mas tem que crer, verbo de ação, mudar suas atitudes, se entregar para Ele completamente, em espírito e em verdade.
Esta é a maneira. Então, a semente que está sendo introduzida é uma semente maldita. Por isso, feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa. O que a casa tinha que ver? Você está entendendo? Visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Viu? Por isso aquele homem lá, o carcereiro de Filipos, disse: eu e a minha casa. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu creio. Então ele e a casa dele foram salvos. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Você está vendo? Por quê? Porque Deus age dessa maneira. Deus precisa que um se levante. Agora, Faraó se levantou, mas na forma errada, tentando convencer que estava certo, tentando se justificar. E esse é o espírito religioso da hora. Tenta se justificar, mas não tem justificativa. A palavra está sendo falada ainda. Então, enquanto essa palavra estiver sendo falada na terra, esta é a semente original. E quem não recebe a semente original não tem escapatória. A porta é essa. Não haverá outra porta. E ela já está se encerrando, porque, irmão, essa porta não está aberta a todos, ela está aberta aos eleitos. Jesus disse: prega o evangelho, prega até que o último escolhido, o último eleito que tem que ouvir entre. No momento que ele entrar, fechou. É a mesma coisa que Noé. O que aconteceu com Noé? Fechou 7 dias, fechou as portas e davam risada. 120 anos falou, agora estão tudo presos nessa arca quente aí, com aquele monte de bicho fedorento lá, bicho peçonhento, bicho perigoso. Certos bichos iam matar eles tudo. E davam gargalhada. Devia ser o point, né? O momento de, como é que se diz hoje, no fim de tarde? Coffee break? Como é que se diz? Happy hour, momento de alegria no fim da tarde, a hora feliz. Iam lá para o meio, certo, sei lá, se tomar o chimarrão, qualquer outra coisa, mas iam para lá, certo, algum lugar alto, e davam risada, aquele monte de bicho lá dentro. Quem é que vai comprar ração, quem é que vai dar alimento para aqueles bichos? De certos bichos já comeram eles tudo, já mataram eles tudo, por isso que eles não respondem. 6 e deu 2 dias, e davam risada, e 3 dias, e 4 dias, e 5 dias, e 6 dias, e davam risada, e 7 dias. A primeira gota caiu do céu. A primeira gota caiu do céu. A primeira umidade surgiu da terra. E agora? Aí começou a gritaria. Aí viram. Quanto tempo, Deus? Qual é o sinal do tempo gentil? Qual é o sinal da fornalha? Quantos graus? 7 vezes. Qual é o sinal para o Naamã, que era um gentil? O profeta disse: manda ele lá, Geazi, diz para ele se banhar no Jordão 7 vezes. Está vendo? Este é o sinal. Agora, qual é o sinal para o povo gentil? 7 eras, equivalente a 7 dias, 7 tempos. Não entenderam que é a misericórdia. São 120 anos o Noé pregando, mas em 7 dias veio o juízo e eles não puderam ver. Agora são 2000 anos a palavra sendo pregada, mas esses 2000 anos Deus escondeu ali 7 eras ali dentro. 7 eras ele escondeu ali dentro. E eles não conseguiram entender, não conseguiram ouvir. Aleluia! Sabe qual é a visão que Deus me deu sobre isso? E eu não pedi para ver. Não desejei ver isso. Foi terrível. No final foi maravilhoso, mas foi terrível. Tinha um moço. E ele tinha um grande segredo. E ele se escondia no lugar para passar aquele segredo e simplesmente explodiam aquele lugar. Aí eu via que saía outro moço, em outra caminhada, em outro lugar. Daqui um pouco vinha
e explodiam aquele lugar. E assim foi, até chegar no 7º. Destruir. E aí eu pensei comigo, meu Deus, eu estava lá. Eu estava lá. E eu pensei comigo, meu Deus, e agora? Aquele segredo era muito importante. E eles não passaram para ninguém. Ainda pensei comigo lá, como eles foram bobinhos, como foram ingênuos. Deveriam ter passado o segredo antes de serem destruídos. E aí começa a baixar a poeira daquela explosão terrível. E aí vem vindo um servo de Deus lá, como eu o conheci, lá na Vila Cruzeiro do Sul. Ele era novo. Tem ele caminhando, e ele olha para mim. E aí eu quis falar para ele. Quando eu quis falar para ele, ele olhou para mim. Quando ele me olhou, eu entendi que o segredo estava guardado ali. Mas quem foi que viu esse segredo? Quem foi que viu? Era pequeno demais. Era muito pequenininho, não dava. E só estava eu ali para receber aquilo ali. Ele olhou para mim, e ele era novo. E ele era jovem, e por isso eu sabia que ele, quando estava velho, não, vai esperar o arrebatamento, o pastor Virgílio vai embora no arrebatamento, irmão. Sinto muito dizer para vocês, mas ele vai embora. Eu vi ele novo, ele vai embora. Eu sabia, eu tinha visto nesse dia, nessa visão. Porque quando você vê uma pessoa que é velha, você vê ela nova, ela vai partir, ou já partiu. E bem assim aconteceu. Então o segredo estava ali guardadinho, escondidinho. Aquele homem, havia uma humildade da palavra, havia uma dedicação total à palavra, não importa o que fosse, não importa, era a palavra que interessava. Amém? Glória a Deus, e graças a Deus pela sua misericórdia, eu estou aqui. Amém, falando essa palavra. Agora, então, o segredo está sendo ainda distribuído. O segredo é o sangue, a vida dele entrando em você. Esse é o segredo. E quando você recebe essa vida, você se torna ele. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você está recebendo o poder de ser feito filho de Deus. Então você está sendo aperfeiçoado. Subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, uns para apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Esse é o poder de filho de Deus. Você recebe a palavra, e você se torna ele. Como dizem os franceses, você é o que você se alimenta. Está vendo? Você está se alimentando da palavra, é a semente de Deus que você está recebendo, então vai gerar um Isaac. Então vai gerar um pai das nações. Você está vendo? Vai gerar. Agora, se não é isso que você está recebendo, vai gerar qualquer coisa. Um Caim, um cão, o cão, vai gerar isso. Vai gerar assassinos, vai gerar pessoas maldosas, odiosas. Falhou, inferno. Errou, inferno. O outro, joga para lá. Opa, só um minuto. Jesus disse, eu vim não para condenar o mundo. O Filho do Homem não se manifestou para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se você está se tornando esse Filho de Deus, como é que você está condenando? Você está recebendo outra semente. Está vendo? Às vezes a pessoa diz, eu ouvi uma pregação ali. Eu vi isso. Irmão, não estou dizendo que você não vá no culto, mas, por favor, tome cuidado. Eu ouvi, sabe? O que você está ouvindo? Qual é o resultado na sua vida? Qual é o resultado da sua vida? Qual é o resultado? Porque quando um homem se coloca nesse púlpito aqui, o que ele fala, o Espírito que está nele vai pegar você.
Está vendo? Vai pegar. Por isso que eu só falo o que Deus me dá aqui, porque eu não quero que você pegue o meu espírito. Eu brigo contra mim, eu luto contra mim, eu luto contra o Paulinho todos os dias. Como é que eu vou querer que você receba o Paulinho? Se nem eu quero esse Paulinho aqui. Se eu luto contra mim mesmo. Está vendo? Então eu tenho que vir aqui dar a palavra para vocês, aquela que ele dá. Então tem que ser ele. Então você só se torna filho, ganha o poder de ser filho de Deus quando você o recebe. E quando você o recebe? Todo o que recebe o meu enviado, a mim me recebe. Então a salvação estava em Noé. Noé era Deus na terra. Agora a salvação estava em Abrão. Abrão era Deus na terra. Você está vendo? É assim que Deus age. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Sempre Ele fez isso. E vai continuar fazendo, porque esse é o seu modus operandi. Essa é a maneira que Deus age, para confundir os grandes. Por isso Jesus disse: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenininhos. Irmãos, eu saio de madrugada e às vezes eu ligo na rádio, tem que ouvir alguma coisa, e eu estou ouvindo umas pregações, é bonito, é historicamente, escatologicamente, cronologicamente é bonito, só que é completamente sem revelação. É como contar uma história. Estou contando uma história da Bíblia sem revelação nenhuma. Está vendo? Se é outra maneira aqui, estaria contando sobre a descida de Abraão, como ele passou no Egito, a passagem dele no Egito. É uma história. Não! A palavra se renova todos os dias, é um maná da hora. A palavra não é de ontem, a palavra não é de amanhã, a palavra é de agora. O maná é do dia. Então você recebe o maná do dia. Essa palavra que vem tem que alimentar você hoje, não ontem. Está vendo? Ontem não existe mais. Amanhã depende, pertence a Deus, não é teu. O que você tem é o agora, o hoje. Então o maná é hoje. A palavra tem que se revelar para você hoje. Tem que chegar a influenciar a sua vida hoje. Está vendo? Aleluia, glória a Deus. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas. Ei, não, mas Deus não manda praga. Deus não fere a ninguém. Pois é, mas está dizendo aqui ó, que o Senhor feriu a Faraó. Está vendo? Está vendo, religioso? Escondendo o verdadeiro Deus. Está vendo, religioso? Fazendo de Deus essa coisa bonitinha, boa para os olhos, boa para os ouvidos, agradável. Não, a palavra é indigesta. A palavra é indigesta. Por que vocês acham que mataram os discípulos todos? Por quê? Se eles falaram só a palavra. A maior pregação que eu já ouvi, que eu já vi escrito na Bíblia, sabe quem foi que pregou? Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi ninguém dos grandes. Sabe quem foi? Um dos escolhidos, um dos 7 escolhidos para ajudar a servir na mesa. Que mesa? A mesa do pão. Não era servir comida para as pessoas, era a mesa do pão. E esse chamava-se, como o filho da irmã Marilene ali, Estevão. A maior pregação que já foi pregada nesta Bíblia, quem pregou foi esse moço Estevão. Ganhou uma passagem de avião, ganhou ouro, ganhou roupa preciosa, ganhou o direito de morar no palácio, foi isso? Ganhou ganhou uma terra para ele e a família dele. Que foi que ele ganhou, irmão? Porque é isso que os pregadores estão ganhando hoje, né? É isso que os pregadores estão ganhando. Eles saem para fazer visita aí, 10 mil, 15 mil, 30 mil, né? É isso que os pregadores estão ganhando. Foi isso que Estevão ganhou. Que foi que Estevão ganhou? Irmão, está vendo? Foi apedrejado até a morte. Você já viu uma pessoa arrebentando a cabeça até a morte? Você já viu? Os olhos saltam, o crânio começa a ficar quadrado, deformado, inchar, tá? Sangue espirra como uma torneira, um cano solto jogando água, porque a pressão está toda na cabeça. O sangue, a pressão está na cabeça.
Então começa a saltar sangue para tudo que é lado, assim morreu o homem que fez a maior pregação dessa Bíblia. Ah, sim, não, mas é que, irmão, é que o quê? É que ele pregou a verdade, e esse mundo jaz no... Então, como, irmão, essa palavra é para poucos remanescentes que ainda estão aqui, que ainda precisam ouvir a verdade. Quando esses ouvirem essa palavra e entrarem, se dará os 7 dias, encerra, fecha tudo, fecha tudo, e começa então. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas. Começa a tribulação, começam as pragas, e aí eles corriam para um lado e corriam para o outro. Ei, Noé! Tu está vivo ainda, Noé? Noé! Ajuda nós! Noé, eu sei, eu errei, eu falhei, mas olha o meu bebezinho, Noé, não fez nada! Olha aqui, olha essa criança inocente, olha a minha mãezinha, Noé, velhinha, olha o meu paizinho aqui, ó, não fez nada, Noé, bota eles aí dentro! E Noé humanou, se compadeceu. Aleluia! Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E essa porta está prestes a se fechar e as pragas iniciarem. O que você acha que está acontecendo no mundo? Então tá, filho de Deus, te acorda? Amém? Ah, não, mas Deus é bonzinho. É isso que estão pregando para você? Deus é bonzinho? Irmão, Deus é amor. Deus é amor. Mas ele precisava botar uma praga lá no Egito, naquele tempo, para matar todo o primogênito. Quem é que ele mandou? O anjo da morte. E quem é que via o sangue no umbral da porta? Quem? Ele disse: eu, quando ver o sangue, passarei por vós. Opa, para aí, o Deus bonzinho agora não ia entrar na casa que tivesse o sangue, mas a casa que não tivesse o sangue ia haver morte, sim. Você não sabe que ele é onipresente? Nem o diabo lá, nem Satanás, ou Lúcifer, lá onde ele está preso, pisca o olho sem que Deus veja. Porque ele é onipresente, o único presente em todo lugar. Por isso o salmista disse: se eu for para as alturas, ali tu estás. Se eu descesse no abismo, está a minha cama, ali tu estás. Então, para onde eu irei da tua face, ó Deus? Mas o espírito religioso tem ensinado a enganar, se iludir. Eu não estou mais na igreja, né, irmão? Eu estou fraco, não tenho ido no culto, irmão. Ah, irmão, eu não orei essa madrugada, irmão. Ah, irmão, eu. É isso? Deus continua o mesmo. Continua te olhando ali, do mesmo jeito. Para ele não mudou nada. Para ele não mudou nada. Está vendo como o diabo está enganando? Não, você não está mais na igreja, você não está mais na comunhão, você não. Está vendo? Aí você vai entrar naquela repentina destruição, aí você vai se lembrar dessas palavras. Então, mas eu espero que ninguém que esteja ouvindo esta pregação entre nisso. Amém? Então chamou o faraó a Abrão e disse: olha aqui, irmão, isso aqui é gente louca. Reconheceu que não tinha azeite. Isso aqui é aquele que ainda reconhece a tempo, está padecendo, mas reconhece a tempo. E esses que não recebem mais a palavra, não recebem mais, não adianta falar, não recebe mais, não entra mais. O que vai ser? A praga vai devorá-los. Ah, mas quando morre, dizem aí que termina. Quando morre, descansa para dormir eternamente. Você acha que Deus colocaria um espírito eterno, viver 80, 100 anos aqui, depois de deitar e dormir eternamente? Você acha isso? Não, Senhor. Aquele lugar ali, olha, irmão,
Eu posso falar isso por experiência. Aquele lugar é tão terrível, mas tão terrível, só vou mostrar para vocês aqui, ó. É tão terrível que eu tentava me segurar no não sei no que, de tão terrível que não respirava nem piscava o olho, de tão terrível que é aquele lugar. Eu não entrei lá, eu fiquei só no começo assim. Terrível, terrível, que eu digo assim, ó, essa é a minha oração, e Deus conhece o meu coração. Se um dia houver a mínima possibilidade que eu perca essa salvação, pode terminar com a minha vida. Pode terminar, naquele instante. Pode terminar. Porque esse lugar é tormento eterno. Não é um tormento para, tipo, você se queimou, vai lá e passa uma água. Quando nós se queimávamos, passava o creme dental, a pasta de dente, passava ali para passar um pouco aquilo, né? Mas isso é na carne. Agora imagina o teu espírito, o que você vai passar? Queimando e vindo aqueles demônios, eles vinham arrancar pedaços das pessoas. Mas espírito, pois espírito mesmo, arrancar o pedaço do espírito. E não morre. Por isso Jesus disse lá, o bicho nunca morre, nunca dorme, nunca cessa de perturbar. É terrível aquele lugar. Por isso eu prego esse evangelho, para que você não vá para lá, porque é terrível aquele lugar. Aleluia. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Não, mas só um pouquinho. Abraão podia dizer: não fiz nada para ti, ô Faraó, não fiz nada para ti. Mas Abraão sabia que havia uma promessa acerca dele e que só Deus poderia ter feito aquilo. Está vendo? Então Faraó também sabia. Por que ele foi lá no Abraão? Ele também sabia. Pois ele foi lá reconhecer. O que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Ou que a semente que havia de entrar nela era a tua semente? Que havia uma promessa a teu respeito. Por quê? Está vendo? E por que disseste a minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai. Ele teve tempo de reconhecer. E ele reconheceu. E o povo gentil de hoje tem tempo de reconhecer e está reconhecendo? Não, eles já estão certos. Já estão certos, já se auto-justificaram, eles dão uns pulos, falam em línguas, profetizam, curam, ressuscitam morto. Ah, que maravilha, Deus é bom, sou da igreja, faço parte. Nunca vão reconhecer como Faraó reconheceu. Está vendo? Aleluia. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito. Olha aqui, ó, estou vendo esse homem. Deixa esse homem sair com tudo que é dele. Deixa ele sair, deixa ele ir embora, essa gente dele. Deixa ele ir embora, não toque, não chegue perto. Nunca mais toque nessa gente. É assim que Deus faz contigo. Quando Deus te liberta de um vício, quando Deus te liberta de uma enfermidade, quando Deus te liberta de uma situação terrível, nunca mais aquilo vai te afligir. Por quê? Porque Ele já te libertou. Satanás vai tentar enganar a tua mente, e a tua mente vai dizer: eu preciso disso. A tua mente vai dizer: eu estou com essa dor, a doença voltou, a situação piorou. A tua mente vai dizer: por quê? Porque é o diabo te enganando, porque Deus já deu ordem, e isso não pode mais tocar você.
Está vendo? Basta você tomar posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome posse e agora você não vai ser dominado, mas pelo contrário, você dominará. Porque é Deus em você, e as pessoas vão olhar para ti e vão dizer: aí tem o Filho de Deus, é essa vida que eu quero. Por quê? Porque você é quem vai dominar. Os espíritos que estão neles vão cair por terra. Por quê? Porque você é Jesus Cristo. Você o recebeu. Aleluia. Aleluia. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito. E acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Acompanharam eles. Acompanharam. Não tinha salteador, não tinha bicho, fera, nada. Eles tinham que protegê-los. Quando o povo de Deus estava, é maravilhoso esse Deus, eles estavam escravizados, tinham 2 reis terríveis. Um deles era Artaxerxes, o outro era o rei da Síria. 2 reis terríveis, Pérsia e Síria. 2 reis terríveis, sanguinários, matadores. E o povo de Israel tinha que passar no meio deles, que tinham sido libertos agora da escravidão. Deus disse: vão embora. E eles tinham que sair. E agora eles tinham que sair da escravidão. Deus foi lá. Vem cá, Artaxerxes. Tu vai guerrear por eles. Tu, Ciro, vai proteger o caminho deles. Está vendo? Dará ordens a vosso respeito. Esse é o meu Deus, e o diabo terá que respeitar a tua decisão, terá que respeitar você, porque você é um filho de Deus. Diga ao fraco: eu sou forte. É isso que ele está mostrando a você. Aleluia! Então tome posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a situação do mundo está difícil. Não a sua. Você tem um grande Deus, mas o mundo está em problemas, e grandes problemas. Não você. Você tem um grande Deus. Amém. Aleluia! O quê? Quem é? Um matador sanguinário, o outro altamente treinado, um exército que ninguém vencia. Deus toma os 2 e eles não criam em Deus. Era povo que não cria em Deus. Deus toma os 2 líderes, vão lá cuidar do meu povo, eles vão passar no meio de vocês. E quem é que pode dizer não para esse Deus? Quem é? Então, se você está crendo nele, irmão, quem é que pode dizer não para você? Quem é que pode se levantar? Por isso que diz assim, ó: quem intentará acusação contra vocês? É Deus quem os justifica. Está vendo? É Ele mesmo. Então quem é que pode te apontar? Quem? Nem o próprio diabo, Satanás, está preso. Lúcifer é preso, mas o espírito do diabo está na terra. O mundo jaz no maligno, mas ele não pode achar você, porque quando você entra, debaixo dessa palavra, você está sendo coberto naquele sangue. E quando você está sendo coberto naquele sangue, ele vai lá acusar você. Olha lá o Paulinho, olha lá. E Deus olha e vê o quê? Algo mais do que a neve, porque o sangue já te limpou. Aleluia! Então creia nesse Deus, tome posse da sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tome posse, chegue na tua casa, como disse Deus para Josué: coloca ali a planta do teu pé e toma posse. Aleluia! Irmão, comece a crer em Deus de verdade, irmão. Deixa de chamar de doido, não tem problema. Comece a crer em Deus de verdade, e você vai ver Ele mudando a tua vida de verdade. Aleluia! Que Deus abençoe suas vidas. Deus guarde cada um de vocês. Que essa palavra possa fazer morada no teu coração. Aleluia! E você crer nesse grande Deus, que toda essa Bíblia aqui, todas essas histórias, esses registros, aleluia, possam entrar e você entender que era Deus tentando dizer para você: você é o meu topo, você é o meu tudo,
Você é a minha glória. Você é o melhor que eu fiz. Você é igual a mim. É isso que ele quer te dizer todo esse tempo. Aleluia! Então não deixe o diabo te acusar, porque mesmo quando você falhar, Deus te protegerá. Não deixe o diabo te acusar, porque mesmo quando você falhar, você estará coberto nesse sangue. Irmão, você quer ver uma coisa? O Satanás, eles, através de Caim, dos filhos de Caim e assim por diante, eles inventaram louvor. Sabe por quê? Não é que inventaram, eles inventaram a musicalidade na terra, eles são bons. Por quê? Porque esse era o espírito de Lúcifer. Ele era o principal dos anjos que adorava a Deus. Ele sabe o que é adoração. Então louvor, ele perverte o louvor. E faz as pessoas se alegrarem, faz as pessoas se emocionarem. Você já viu como eles cantam? E agora faz um jogo de luz, e umas roupas, e faz aquelas coreografias, como é lindo, como é lindo, como é lindo, mas a palavra ninguém pode escutar, porque a palavra mudará você. A palavra muda você lá fora. Tá vendo? Então ele quer que você fique só na aparência. Porque quando você fica na aparência, você está ao lado dele. Não tem ninguém mais aparente do que ele. Ele é uma coisa sem forma, terrível. Porque foi pervertida a sua aparência. Por isso que eles querem, a maneira que ele gosta de enganar é como religião, é como anjo de luz, que ele não é mais. Ele é trevas. Está vendo? Aleluia! E você agora está tomando esse lugar. Você agora, filho do Deus Altíssimo. Você, ele disse, darei que se assente comigo no meu trono. Lúcifer não se assentava no trono de Deus, mas você vai sentar. Está vendo? Porque ele está preparando reis e sacerdotes. Meu Deus. Aleluia. Que Deus nos ajude, irmão. E você possa ouvir a palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Eu vinha pensando agora no carro. Amém. Pega essa gravação. Vai lá no YouTube. Quando a tua casa estiver numa bagunça, quando tiver tudo errado, liga lá. Não dê volume. Teu vizinho não precisa ouvir, é você que tem que ouvir. Deixa bem baixinho. Deixa só os demônios escutar. Deixa bem baixinho lá. Deixa só os demônios escutar. Porque não são minhas palavras. É dele. É dele. Está vendo? Está vendo? Então, a doença, o problema, vão ter que sair, porque o Deus Altíssimo está ali falando. O Deus Altíssimo está ali falando. Às vezes as pessoas não vencem porque não sabem lutar. Está vendo? Você tem que aprender a lutar, e você veio no lugar certo, aprender a lutar. Liga lá, deixa bem baixinho. Bem baixinho. Eu faço isso às vezes, você não tem noção. Até os cachorros na rua enlouquecem. Os gatos, cachorros, tudo fica louco. E dá uma paz tão grande. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Irmão Robson, vem aqui fazer o encerramento. Em nome do